Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Somos gratos ao Senhor por Ele nos reunir mais uma vez. Nosso coração deveria se alegrar sempre que o Senhor convoca o seu povo. Quando nós estamos reunidos, não é a mesma coisa que estarmos sozinhos diante do Senhor e na presença do Senhor. Sempre que nós nos ajuntamos, nós sempre estamos debaixo de uma realidade espiritual. Se nós não cremos nisso, nosso ajuntamento se torna um tanto vazio. Nós nos reunimos debaixo do governo do Espírito Santo. Ainda que nós podemos muitas vezes olhar para a forma e acharmos que tudo é igual em todos os lugares. Essa não é a nossa fé. Nós cremos que reunimos num único nome, debaixo de um único governo, o governo do Espírito Santo, e nos reunimos debaixo de um só cabeça. Portanto, nenhuma reunião é normal. Toda reunião é especial. E toda reunião possui uma realidade espiritual, para a vida ou para a morte. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece as nossas vidas. Nada escapa do olhar que sonda os nossos corações. Nada passa desapercebido na presença do Senhor. Portanto, estamos reunidos debaixo de uma realidade espiritual. E aquele que nos sonda sabe exatamente como é as nossas vidas, como estão os nossos corações, como vivemos diariamente na sua presença. O Senhor examina os nossos corações. Sua palavra perfura os nossos corações. A mesma espada que produz morte, produz vida. A mesma espada que une, separa. Isso é realidade espiritual. Assim é a nossa convicção de fé. E assim nós seguimos. Primeiro, a convicção de fé. Depois, a razão, o entendimento, a lógica. Porque ela segue debaixo de uma realidade espiritual. Abrimos a palavra da mesma maneira, tendo a plena convicção que essas letras são letras vivas, vivificadas pelo Espírito Santo. E a partir do momento que o Espírito Santo abre essa palavra para nós, temos a plena convicção que ele trará vida ou também trará morte. Ajude-nos o Senhor pela fé, estarmos reunidos com o foco adequado, com o coração também adequado, que de fato venhamos a buscar o Senhor, que de fato estejamos reunidos para o Senhor, não por aquilo que Ele possa nos dar, não pelos problemas que temos, mas por aquilo que Ele é. Essa é a motivação mais sublime e mais santa. Nos reunimos por aquilo que Ele é, independente daquilo que Ele possa fazer ou dar. Que o Senhor nos ajude. É assim que nós nos reunimos. Isso significa estar reunidos no nome do Senhor. Não é um governo de homens, não é um governo humano. É um governo do Espírito Santo. E que tem um único foco, honrar e glorificar o nosso cabeça, que é Cristo. Isso é governo, não de homens. Vamos considerar alguns textos seguindo a nossa meditação no domingo anterior. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Colossenses. Colossenses no capítulo 2, o versículo 8 e depois o versículo 23. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético.
Todavia não tem valor algum contra a sensualidade ou contra a carne. Um outro versículo ainda, novamente, em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Na epístola de 1 João, no capítulo 4, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido ou saído pelo mundo afora. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Vamos orar. Senhor, graças nós te damos, porque aqui estamos reunidos e congregados no teu nome. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso cabeça e tu és exaltado à destra de Deus. Senhor, leva nossos olhos para vermos, ó Senhor, a tua glória, e o teu trono e o lugar em que tu estás. Reconhecemos, ó Senhor, a tua vitória naquela cruz, mediante a morte e a ressurreição, a tua ascensão no teu trono. Ó Senhor, tu és digno de glória, tu és aquele que reina e tem poder sobre todas as coisas. Aqui nós estamos, ó Senhor, congregados nesse nome poderoso e vitorioso. Nós não estamos aqui debaixo de nenhum outro nome, de nenhum nome humano e de nenhum governo humano. Obrigado, Senhor, porque é uma alegria podemos estar diante de Ti em Tua presença. Porém, reconhecemos com os nossos corações, cheios de temor e reverência, que também é uma grande responsabilidade estarmos reunidos no Teu nome. Porque Tu és aquele que sonda e examina os nossos corações. Entregamos ao Senhor, ao Teu Espírito, essas Tuas palavras, para que assim o Senhor fale individualmente e coletivamente. Abra, ó Senhor, nossos olhos, conceda, ó Senhor, revelação ao nosso espírito, porque precisamos ver o Senhor. Precisamos ver a Ti, ó Senhor, o único Deus, Salvador e Senhor. Abre, ó Senhor, nossos olhos. Destapa, ó Senhor, nossos ouvidos. Confronta, ó Senhor, nossas vidas. Senhor, desembaça, se caso a nossa visão está embaçada. Limpa, ó Senhor, novamente. Reaviva, ó Senhor, as nossas vidas. E trate, ó Senhor, com Teu povo. Nós Te pedimos essas coisas confiadamente, porque assim é do Teu querer e da Tua vontade. Aqui estamos, ó Senhor, diante da Tua palavra. Fala conosco, pela Tua própria fidelidade, pela Tua própria lealdade, ó Senhor, para contigo mesmo e para com Deus. Obrigado, ó Senhor. Guarda, ó Senhor, esse tempo em Tuas mãos. É assim que nós nos entregamos mais uma vez.
É em teu nome que nós oramos. Amém. Irmãos, na reunião anterior nós comentamos a respeito de Apocalipse e gastamos um bom tempo falando do risco que há de nos envolvermos com o mundo. E ali nós encontramos aquela Babilônia religiosa e também a Babilônia comercial. Babilônia comercial se refere ao mundo e o seu poder, a sua ganância e a sua luxúria. E o ambiente religioso é onde nós encontramos todo misto de crença. E vimos que, no que concerne a nossa vida cristã e a nossa relação com o mundo, todos nós, diante do Senhor e pela palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, cada um em sua vida, mantendo essa comunhão, palavra de Deus, oração, comunhão com o Espírito Santo, comunhão uns com os outros, devemos observar na vida de cada um, nas nossas vidas, qual é a linha de limite do nosso envolvimento para com o mundo. Sabemos que nós temos essa vida secular no mundo, nós temos que comer, comprar, vender, negociar, fazemos tantas coisas no mundo que são necessárias. Muitas coisas são lícitas, outras totalmente ilícitas. Esperamos assim que as coisas ilícitas já sejam resolvidas em nossos corações. Mas que as coisas então lícitas não nos corrompam. Mas que as coisas ilícitas já sejam algo resolvido. Para que nós não precisamos voltar atrás, né? Mas possamos caminhar daí para frente. Então devemos ver diante do Senhor qual é a linha de limite do nosso envolvimento com coisas lícitas neste mundo. Para que assim o nosso coração não seja enganado e seduzido. E vimos lá em Apocalipse que para essa esfera do mundo, onde há o governo do diabo, o governo de Satanás, os dias em que nós vivemos são, com toda certeza, os piores dias, não há dúvida sobre isso. Dias de abominação, de blasfêmia, de prostituição. Isso é o caráter do mundo, isso é o caráter do próprio mundo, porque é o caráter do próprio diabo. Poder, riqueza, ganância, cobiça, inveja, ciúme, todo tipo de maldição e prostituição encontramos no mundo. Precisamos ver até onde nós envolvemos com essas coisas relacionadas ao mundo. O Senhor tem um chamamento desde Gênesis e até Apocalipse, que o seu testemunho só será encontrado por meio de um povo que é separado. E as palavras citadas pelo Espírito Santo em Apocalipse é: retirai-vos, ó povo meu, separai-vos, vede se vocês já não ultrapassaram a linha, limite da nossa relação com pessoas, com coisas nesse mundo. A palavra para nós é: retirai-vos, ó povo meu. O Senhor convocou a sua igreja e salvou a sua igreja e chamou o seu povo para ser um povo zeloso, separado, à parte, de boas obras. Um povo que circulasse somente em torno de Cristo e de nada mais. Se nós perdemos esse foco, perdemos tudo. Um povo zeloso. Um Deus santo que tem ciúmes do seu povo. Porque Ele quer que esse povo gravite, pense, medite somente em torno de Cristo e do seu Filho. Porque essa é a maior provisão de Deus para nós. Tomemos cuidado com esses dias. Dias, assim como João orienta aqui nessa epístola, dias não apenas de alguns falsos profetas, mas dias de muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas têm estado aí mundo afora. Muitos, não são poucos. Então, uma linha limite, que o Senhor abra os nossos olhos. Pela palavra de Deus, Ele determine essa linha bem clara aos nossos corações. E fale com cada um de nós. E toda vez que nós ultrapassarmos essa linha, colheremos morte. Com o risco de sairmos do estado de cristãos que segue o Senhor, que ama a palavra, que busca o Senhor, que busca a comunhão, para cristão apostatado, que já não se reúne mais, que não ora e que vive uma vida mundana. Se ultrapassarmos essa linha limite, a qual o Senhor deve falar a cada um, eu não vou falar qual é a linha limite. Cada um deve saber diante do Senhor qual é essa linha. O fato que o Senhor chamou um povo zeloso para si mesmo. Um povo exclusivamente seu. O Senhor fez separação entre trevas e luz. Dia e noite. Esse é um princípio
muito claro das Escrituras. O Senhor chamou um povo para sermos luz. Só haverá testemunho separado. Nunca o Senhor obterá o seu testemunho misturado. O testemunho do Senhor, seu poder, sua glória, sempre está na separação. Nunca está na igualdade. Não tente imitar pessoas do mundo para ganhar o mundo. Você será derrotado por ele. O Senhor dá o seu testemunho pela separação. No mundo nós temos o próprio mundo investido de poder pelo diabo e a sua carne. São 2 contra 1. Se ultrapassarmos as barreiras, limites do Espírito Santo da Palavra de Deus, seremos corrompidos. E nisso não há nenhum testemunho. Se somos iguais ao mundo, que testemunho há? Um chamado para sermos de fato aqueles que resplandecem como luzeiro, como testemunho em dias de trevas. Então o mundo tem esse caráter: luxúria, ganância, cobiça e tudo mais. Esse é o caráter do mundo. Agora vimos que há um outro ambiente tão perigoso e tão sutil, e mais sutil ainda, porque nós sabemos desse caráter do mundo. O cristão sabe que o mundo é assim em sua natureza. Porém, há um outro ambiente de maior engano e de maior sutileza, e é o ambiente religioso. Porque nesse ambiente há um misto de falsos profetas, há um misto de falsos cristãos, há uma palavra adulterada, há uma aparência de sabedoria, há uma sutileza, há uma sedução. Esse é o ambiente religioso. Há também cristãos ali, a qual pelo testemunho daqueles que o Senhor chamou, eles podem então ver o Senhor e ver quão pecaminoso é esse ambiente religioso, que acolhe todo tipo de aves e de rapina e coloca tudo na mesma árvore. Nisso não há nenhum testemunho. Que de fato a igreja separada de Deus seja esse luzeiro, tanto para os perdidos do mundo, como aqueles que estão neste misto de gente e que ainda têm sede e anseio pelo Senhor, mas estão perdidos porque não vê um caminho. O testemunho do Senhor no meio religioso também está na separação e não na semelhança. É aqueles que reúnem nesse precioso e santo nome, é os que têm poder de testemunho para esse meio também. Aquilo que nós vemos da parte do Senhor, se somos um povo de olhos abertos e temos visão espiritual e vimos qual é o propósito de Deus, por que Ele nos salvou, por que Ele deu sua vida, o que Ele está fazendo conosco, com cada um, e o que Ele está fazendo com sua igreja. Se os nossos olhos foram abertos, o testemunho está entre nós. Então esse é o testemunho que temos para dar. E não sermos influenciados por esse meio religioso. Respeitando assim todos aqueles que nesse meio são ainda talvez ignorantes, não viram claramente o Senhor, vivem uma medida do Evangelho e da Palavra de Deus. Esse é o ambiente religioso. Tem sim muito de nossos irmãos que estão ali, que devia ser motivo de nosso sofrimento, de dor, de oração, de joelho no chão. E de dar testemunho de tudo aquilo que ouvimos e falamos e professamos. De sermos encorajados pelo poder do Espírito Santo, de dar testemunho da palavra que ouvimos, do meio que vivemos, de bons livros que lemos, de profetas e mestres em nosso meio, em todos os lugares, que são fiéis à visão espiritual de Deus. Sejamos encorajados pelo poder do Espírito Santo para influenciar aqueles que ainda podem ser chamados para fora. Para que então esse misto não entre dentro dos nossos corações. Para que essa influência não atinja os nossos corações, segue nossos olhos e nos leve a uma frieza e por fim uma apostasia. Rico nós estamos em Cristo Jesus. Toda a plenitude nós temos no Filho de Deus. Toda a riqueza nós temos nele. Toda a riqueza da boa palavra. Toda a riqueza da comunhão do Pai, do Filho, temos pelo poder do Espírito Santo. Riqueza de mestres. Sejamos encorajados e cheios do poder, sem medo de perder amizades e perder pessoas. Se a semente no meio desse ambiente religioso. Pode ser que iremos perder alguns amigos, mas também pode ser que o Espírito Santo abra os olhos daqueles sedentos, desesperados, cansados de um fardo religioso, do ambiente religioso e hostil. Mas vale perder uma amizade que não tem um interesse genuíno
e ganhar alguém que de fato quer conhecer o Senhor. Somos rápidos em receber tudo aquilo que vem de fora e acolhemos para dentro de nós. E somos lentos em proclamar tudo aquilo que o Senhor fala aos nossos corações e lançarmos a semente nesses ambientes. Qual é o medo que temos? O que falta, queridos irmãos? O testemunho do Senhor está no seu nome. O poder do Espírito Santo está naqueles que estão debaixo desse nome vitorioso. O que nos retém? Qual é o nosso medo? Qual é a nossa preocupação? Por que somos acovardados? Por que temos medo? Tudo foi feito por nós. Toda a provisão foi dada. Quando nos acovardamos diante dessas coisas que estão acontecendo em nossos dias, nós estamos diminuindo de alguma forma ou de outra toda a obra poderosa que Cristo fez. Porque não há mais nada que possa reter o testemunho do Senhor, a não ser se nós quisermos. Ontem, pela graça do Senhor, tivemos um tempo com os mais jovens. E penso que o Senhor foi gracioso naquele tempo. E uma das coisas que nós comentamos com muita liberdade, e talvez hoje estou falando a mesma coisa, e talvez não com tanta liberdade. Por causa do vício que nós trazemos da antiga religião e também desse ambiente religioso. Irmãos, da parte do Senhor não há nada que nos retém. Não falta nada da parte do Senhor, nenhum poder. O que falta, de fato, é nós vermos a sua obra gloriosa e não ficarmos acuados. Temos medo de proclamar no meio do meio religioso a cruz de Cristo, porque jamais eles aceitarão a cruz de Cristo, porque a cruz fará a separação. Nós temos essa obra poderosa, realizada totalmente em Deus por meio de Cristo. Quando recuamos de alguma maneira, queridos irmãos, nós não estamos recuando e afetando pessoas. Nós, de alguma maneira, estamos recuando diante da gloriosa obra de Deus, da cruz, e do Deus homem, e do Cristo Jesus, do Cristo morto e ressuscitado. O que nós podemos temer diante dessa obra tão poderosa? Porque recuamos àqueles que deveriam ser o exército do Deus Todo-Poderoso, a sua igreja. De alguma maneira diminuímos o poder da obra de Cristo, feita por Deus em Cristo Jesus. E isso nós falamos ontem com os jovens, essa mesma palavra. O intuito que eles sejam encorajados e não acovardados. Que eles não tenham medo de proclamar aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Porque nós, os mais velhos, recuamos por causa dessa trajetória religiosa que recebemos. Temos medo de muitas coisas. Mas olhamos para uma obra que nós não deveríamos temer nada, nem perdas. Essa é a obra de poder. Nada falta na obra de Cristo. Então não somos esses porque não queremos. Não podemos dizer que somos esses porque a graça não quer. Porque eu estou esperando um dia a ousadia de Deus para fazer isso. Se nós esperarmos, essa ousadia nunca virá. Deus espera de nós, a sua igreja, que façamos aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já deu. Não espere um poder milagroso em sua vida, você que é cristão e creu no Senhor. Porque esse poder milagroso está dentro de você, dentro de nós, dentro da sua igreja. Não tem nada a ver com Deus, a nossa falta de ousadia, de fé, no meio desse misto de gente. Mas muitas vezes damos passo para trás, recuamos, temos medo e vergonha da verdade que Deus nos falou. Falamos da cruz, mas temos medo de mostrar a experiência da cruz. Falamos da cruz, mas temos medo de falar do caminho da cruz. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga o Senhor. Os dias que nós vivemos não são dias bons. E essa marca de caráter do mundo, que nós já citamos, ela tem se encontrado também dentro desse misto do povo de Deus.
E muitos são atraídos pela luxúria, pelo poder, pela ganância, e se desviam do caminho e padecem assim as suas almas, porque eles tentam viver nesse meio misto, ou naquilo que podemos chamar de um populacho, uma mistura terrível de aparências, de engano, de sedução, de falsos cristos, de outro evangelho, de outro Jesus. Não é o mesmo que nós professamos muitas vezes. Que o Senhor, assim, pelo seu testemunho, salve alguns desses ambientes. Esse ambiente não será mudado, mas que o Espírito Santo encontre por meio da sua igreja, porque esse é o caminho de Deus. Encontre o seu testemunho e salve alguns. Abre os olhos daqueles que não veem. Abre os olhos daqueles que viram talvez um aspecto da salvação, mas não viram o todo de Deus. Esse testemunho vem por meio da igreja. Sejamos esses de fato que levantam essa única bandeira, a bandeira de Cristo. E de nenhum outro nome. Ajude-nos o Senhor nesses dias, que segundo aqui João, são os dias então de muitos falsos profetas. E aí nós estamos então vendo o perigo e o risco dos falsos mestres e dos falsos profetas, e dessa grande sedução e sutileza no meio de aparência. Se você voltar um pouco aí no capítulo 2, o versículo 18. Primeiro João mesmo, capítulo 2, verso 18. Filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Se você for lá no capítulo 4, verso 1, você tem muitos falsos profetas. No capítulo 2, verso 18, muitos anticristo. E no capítulo 4, ainda no verso 1, o Senhor nos chama para não dar crédito a qualquer espírito, com letra minúscula. Sonde e prove os espíritos. Devemos provar os espíritos dos profetas. Que espírito está por trás dos profetas? A ganância, o engano, a sedução, o dinheiro. Devemos sondar os espíritos. E todos aqueles que são os seus seguidores. Devemos sondar os espíritos dos falsos profetas e atentar por todos aqueles que foram enganados por suas seduções e seguem também os falsos profetas. Como nós lembramos na reunião anterior, falsos profetas se levantam movidos por ganância. Tão gananciosos são aqueles que seguem os falsos profetas, que pela sedução do engano, sim, foram enganados, foram enredados, mas acolheram esta palavra de engano e seguem esses falsos profetas, causando assim ruína para si mesmo, na palavra de Pedro. Eles são tão gananciosos quanto os falsos profetas. Se os falsos profetas são movidos por ganância, aqueles que seguem também são movidos em seus corações por ganância. Não é? Se ele se move querendo receber dos fiéis, os seus seguidores também seguem querendo receber de uma promessa falsa. Dá que você vai receber. E assim ele se move. Ambos os corações são gananciosos. Paulo vai falar dos falsos irmãos, não somente dos falsos profetas. Temos que sondar entre nós, não somente lá fora, entre nós, que tipo de espírito circula e toma conta da nossa mente. Com que espírito entramos quando estamos reunidos no nome do Senhor? Precisamos sondar os espíritos. Porque podemos entrar com os nossos corações tão gananciosos quanto desses falsos irmãos. Os espíritos estão mundo aí afora. Os diversos espíritos com letra minúscula tomam muitas vezes conta por causa do meio em que vivemos, do contato em que vivemos, daquilo que lemos, daquilo que pensamos, daquilo que ouvimos, daquilo que você ouve.
talvez até de falsos profetas. Somos tomados por sentimento de espírito estranho. Devemos provar os espíritos. Isso é uma advertência para nós. O Espírito Santo querendo chamar a atenção. Qual é o nosso foco de leitura, por exemplo? O que buscamos para ler, quem gosta de ler? Qual é o filtro que temos com relação às mensagens que ouvimos, que são tantas na internet? Sabemos provar os falsos espíritos? Sabemos discernir quais são os falsos profetas? Conseguimos examinar diante do Senhor, pela palavra de Deus, qual é a motivação de buscarmos esses muitos falsos profetas? E citamos na reunião passada que as motivações são muitas. E isso mostra o nosso coração dividido e a falta de lealdade para com o Senhor. Professamos sim, Cristo é o centro. Buscamos um lugar onde a centralidade é Cristo. Mas quando estamos doentes, buscamos o profeta curador. Quando estamos tristes, buscamos o profeta da alegria. Falamos isso na outra reunião. Não foi? Acordamos tristes, então buscamos o tal profeta da alegria. Porque o nosso coração se dividiu e não tem, na verdade, o próprio Senhor como o centro de todas as coisas, aquele que preenche todas as coisas, aquele que é a plenitude de Deus, aquele que nele habita toda a plenitude da divindade, nele está toda a suficiência. E saímos caçando, então, pregadores, conforme as nossas necessidades. Já desfocamos. O povo de Deus tem uma única necessidade: conhecer a Cristo e olhar para Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Redentor, Ele é o Cristo no trono e glorificado. E voltará em breve para julgar este mundo e todas as coisas que nele há. Esse é o nosso Cristo. Ele é a alegria com letra maiúscula. Ele é a provisão de todas as coisas com letra maiúscula. Não buscamos a Ele porque queremos alegria. Então buscamos os profetas aí da alegria. Me permita citar aqui 2 frases, antes que eu fale e escandalize os irmãos, para achar que eu estou pensando algo. Buscamos esses profetas dos mais variados. Se estamos deprimidos, buscamos o profeta psicólogo. Se estamos doentes, buscamos o profeta da cura. Já falamos isso. Me permita enfatizar. Se estamos ruins financeiramente, buscamos o profeta da prosperidade. Erramos em todas essas buscas. Acabamos de cantar um cântico que o que nós queremos e precisamos é ver Cristo. João diz que está cheio por aí de falsos profetas. Isso revela somente uma coisa: a infelicidade e a tristeza dos cristãos. Se buscamos profetas da alegria, isso revela a condição de tristeza dos cristãos de nossa alma. E 2 irmãos em tempo diferente. E o que eu queria comentar a respeito disso. É por isso, e esses irmãos citam isso, é por isso que há de fato muitos palhaços nos púlpitos das igrejas modernas. Mas irmãos, é fácil julgar estes falsos profetas. Mas isso revela a infelicidade interior de um cristianismo que não olha para a obra de Cristo e não vê nessa obra toda a suficiência e toda a provisão. Porque se visse, o seu coração se alegraria de júbilo. Ainda que você passasse pelo pior dia ou vivesse o dia mau. Nossa contemplação da obra é pequena. E revela um cristianismo deprimido, um cristianismo triste, porque não encontra e não busca aquele que é o centro de toda a felicidade. Nada que não satisfaz a Deus não pode nos satisfazer. E somente o Filho de Deus satisfaz a Deus. E nós só iremos encontrar contentamento, satisfação, cura para as nossas almas enfermas nessa pessoa gloriosa. Não há cura para nossas almas enfermas buscando um profeta curador.
Não há cura para a nossa tristeza, porque tristeza é algo que vem do interior. Então, de fato, se levanta muitos palhaços, porque tem plateia. E esses dois irmãos, então, diz o seguinte, já há muito tempo atrás, para que os irmãos não se escandalizem com o que eu estou falando. Um deles, e talvez os irmãos conheçam essas duas frases, porque são frases, mas penso que cabe bem aqui nos nossos dias. E eu vou ler exatamente como elas estão. A primeira é de Charles Spurgeon. E ele diz assim: chegará um dia que em lugar dos pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Charles Spurgeon nasceu em 1834 e morreu em 1892, século XIX. Você sabe quem é Spurgeon, no seu sentido espiritual? Atente para tudo que nós estamos partilhando. Porque se nós não discernimos os espíritos, também não discernimos os profetas, se eles são falsos e se são verdadeiros. Se nós não discernimos quem são agora servos mesmos do Senhor, se eles são profetas, se eles são mestres, se eles são pastores, o que eles são? Começa por aí, para que tenhamos um filtro melhor com relação aos espíritos e aos falsos profetas. Aquele irmão que você ouve sempre no YouTube, aquela pregação, ele é um mestre? Ele é um profeta? Ele é um pastor? O que ele é? Você consegue discernir o que ele é? Talvez esse irmão que você ouve sempre, que você gosta muito dele. Até mesmo no nosso contexto, que nós conhecemos irmãos variados que pregam. Quando você aperta aquele botão da internet, para ouvir uma conferência que passou, uma reunião que teve, você sabe que aquele irmão está falando como profeta, como mestre ou como pastor. Porque, irmão, se nós não sabemos, ouviremos a mensagem errada. E passaremos anos das nossas vidas enchendo a nossa cabeça com conhecimento, e não vem sobre nós nenhum discernimento. Sabemos discernir se aquele que falou como profeta, como mestre ou como pastor? Tudo isso está na palavra. A palavra nos ensina assim. Mas começa aí por um discernimento. Porque, irmãos, se a igreja perde uma voz profética, ela se perde no caminho. Se você ouviu a voz de um profeta achando que ele estava ensinando como mestre, você só recebeu conhecimento e se perdeu no curso do caminho. Porque você achou que ele estava falando como mestre e que tudo aquilo era um ensino. O mineiro iria dizer assim: perdeu o trem das 11. E agora, só no outro dia. Na vida espiritual, que haja esse outro dia, para despertar o povo adormecido, que não sabe discernir se aquele que fala como profeta, como mestre ou como pastor. Vem essa discernição primeiro, e a partir daí discernimos então se aqueles que são os pretensos profetas ou palhaços nos púlpitos modernos, ou na internet moderna, porque muitos não estão mais no púlpito, estão simplesmente no seu quartinho, pondo uma câmera aqui na frente e falando o que eles querem falar. Não tem vida de comunhão, não tem vida com os irmãos, e muito menos sabemos o que é a sua vida. Esse discernimento é necessário, para que então possamos discernir se esses são falsos e o que eles falam. Então Spurgeon, em tempo diferente, esse é um irmão que falou praticamente a mesma coisa. Então ele disse exatamente isso: chegará um dia em que em lugar de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços entretendo ou alimentando os bodes. Século XIX. Quem é Spurgeon? Ele é profeta? Ele é mestre? Eu sei que tem muitos adoradores do Spurgeon.
Cuidado para ele não ser o seu ídolo e tomar o lugar de Cristo. Até com coisas boas. Agora ele é o quê? Ele é mestre? Quando você ouve uma mensagem dele editada, ele é mestre? Ele é profeta? O que ele é? Ou ele é mais de uma coisa junto? Então aqui você tem, irmãos, nessa pessoa que já o Senhor tomou para si, que disse essas palavras. Você tem um mestre, um pastor e um evangelista. Você encontra em Spurgeon. O que eu quero dizer é que não há um verdadeiro mestre sem um pastoreio. Você encontra nele, e o outro que eu vou citar tem algo diferente. Nele você encontra um mestre, porque não tem como ser pastorear sem ser mestre, no sentido de ter conhecimento de Deus. Ele é um mestre, e ele é um pastor. Spurgeon foi um grande pastor. E quem conhece a biografia dele, estudou um pouco sobre ele, sabe que ele pastoreou. Porém, ele é um grande evangelista, não é? Spurgeon é um poderoso evangelista. O outro irmão disse algo semelhante. Ele disse assim: os púlpitos da igreja moderna precisam de mais profetas e menos palhaços. Isso revela a infelicidade de um cristianismo. Você sabe o que alimenta um palhaço no circo? O que alimenta um palhaço no circo? Plateia. Se tem muitos palhaços, queridos irmãos, tem plateia. Porque senão ele perde o emprego. Por que eu estou falando assim? E eu estou citando dois irmãos para que vocês não fiquem escandalizados com as palavras que eu estou dizendo, porque servos sérios já tiveram essa percepção. Não tem plateia, não tem palhaço. Se tem aqueles que buscam, então tem palhaço. Se tem aqueles almejos falsos profetas, buscam pelos falsos profetas, então cada dia surge mais. Não é? Isso é uma verdade. Por causa da infelicidade dos nossos corações. Mas, irmãos, que grande obra nós temos. Nosso coração deveria ser tomado de grande júbilo. Irmãos, o que tem acontecido conosco? O que tem acontecido com a igreja de Deus? Onde está o júbilo? Onde está a alegria da nossa salvação e da obra gloriosa de Cristo? Onde está o poder? Perdeu-se o vigor espiritual? O Espírito Santo não tem mais força? Buscamos a mão humana para resolver as nossas coisas. Então buscamos palhaços para trazer alegria. Buscamos psicólogos para resolver a nossa depressão da alma. Enquanto deveríamos nos dobrar a esse nosso Deus. Para que Ele profundamente fale e mostre o porquê da sua tristeza, o porquê da sua alma abatida, o porquê da sua enfermidade em todos os sentidos, especialmente aqui uma enfermidade espiritual. Por que o motivo da sua falência financeira? Irmãos, nós devíamos parar e diante do Senhor: Senhor, eu não saio daqui até que o Senhor fale ao meu coração. Eu não vou buscar um bom administrador, eu não vou buscar um psicólogo até que o Senhor fale ao meu coração. Porque o Senhor quer falar contigo, querido irmão e irmã, Ele quer falar comigo, Ele quer falar conosco. Não seja apressado em resolver as coisas, mas se renda para que o Senhor fale ao teu coração. Para que a sua alegria seja duradoura. E não seja uma alegria que dure 2 dias, 3, uma semana, no máximo. Então esse outro irmão cita essa frase: os púlpitos da igreja moderna precisam de mais profetas e menos palhaços. E o irmão que cita, e aqui, de fato, quem gosta de ler,
gaste o seu tempo. Gaste não, aproveite o seu tempo. Esse irmão que cita, a W. Tozer. A W. Tozer. Quem gosta de leitura, deixe muitas bobagens aí afora. E vai buscar os escritos desse irmão. Esse irmão é século XX. Ele nasceu 5 anos depois de Spurgeon. Ele está falando a mesma coisa. Esses homens estão simplesmente gemendo. Como muitos nos dias de hoje também gemem. Assim como a igreja também geme, porque o Espírito Santo geme. Então essa frase desse irmão, e a pergunta é mesmo, agora quem é a W. Tozer? Espiritualmente falando. Spurgeon, nós falamos, foi um grande mestre, um grande pastor e um grande evangelista. É claro que na sua atividade cristã, com certeza ele pode ter realizado em alguns momentos outros dons, mas especificamente os que destacam. Quem é a W. Tozer nesse sentido? Um grande mestre. E o que mais? Um grande pastor. Porque ele apacentou muitas assembleias. E quem mais ele é? Um grande profeta. É por isso que ele está falando a questão que a igreja precisa de mais profetas. Então, irmãos, nós podemos talvez ouvir, ler e não sabemos quem fala. Perdemos a voz de um profeta, perdemos tudo. Irmãos, talvez hoje nós temos muitos mestres, graças a Deus por eles. Porém, a deficiência da voz profética. E a igreja está perdida porque não tem voz profética. Então, quando que é a voz profética? A voz profética não é um sentimento, não é um sonho. O que é uma voz profética? O que difere um profeta de um mestre? Ambos exercem o serviço do pastoreio. É um pastor pastoreando e ensinando as ovelhas no tempo errado, para elas viverem de forma errada. O profeta é aquele que traz diretamente do trono para a terra a vontade de Deus, o tempo de Deus e a necessidade de Deus. O profeta permanece nas alturas e com seus pés na terra. O profeta fala fora de si, no sentido que ele fala somente aquilo que Deus coloca em sua boca. O profeta é aquele que fala somente a palavra de Deus. Perdemos isso, perdemos o trem. Que tempo nós estamos? Se nós estamos ouvindo mensagens, pós-mensagens, lendo livro após livro, e não conseguimos ver a voz profética, a igreja erra nos dias, e a condição que ela está, e o que o Senhor quer fazer. O profeta é aquele que fala fora de si. Há uma carta aí que nós conhecemos, a carta aos Efésios, em que um apóstolo, chamado apóstolo Paulo, com esse encargo de apostolado, ele é um grande mestre. Mas será que nós conseguimos ler aquela carta, a carta aos Efésios, e ver que quem escreve, ele também escreve como profeta? Porque se não vemos essa carta assim, não vemos nada. Se aquela carta é a instrução de Paulo e é de um grande mestre, e ali você tem toda a base, ensino e instrução do que é a igreja, de maneira muito significativa, mas para muitos que não vê que ali é uma voz profética, e por que é uma voz profética? Porque Paulo simplesmente abre aquilo que está no céu, aquilo que a Bíblia chama de uma verdadeira e única visão espiritual. O profeta não está preocupado se aquilo faz sentido, se aquilo tem conexão, se aquilo tem lógica, se aquilo é racional ou não é racional. O profeta está em outra dimensão e trazendo para a terra a necessidade de Deus. Nós só olhamos para aquilo, dobramos nossos joelhos em arrependimento e agarramos por fé.
Isso é visão espiritual. Um profeta fala aquilo que está no coração de Deus. Ele abriu o céu. É por isso que o mundo chamado teologia não gosta muito dessa pequena carta de 6 capítulos. Porque ele entra com a sua teologia e não entende os caminhos de Paulo e o que ele está fazendo. E não vai entender mesmo, porque ali é uma voz profética. E ele fala aquilo que está no céu, aquilo que é espiritual, aquilo que possui realidade. E aí sim, então, quando nós agarramos a isso, então nós conseguimos entender aquelas coisas que Paulo está falando, aqueles caminhos que Paulo está mostrando, que o conhecimento natural, a teologia natural não acompanha. Essa é a voz profética. Precisamos de mais profetas em nossos dias. Precisamos desse discernimento. Qual é a voz do Senhor? Foi uma voz profética? O Senhor está só nos ensinando? Então temos sim muitos mestres, mas precisamos de profetas. E precisamos talvez aprender a voz também dos profetas. Porque muitas vezes aquele mestre, na sua pregação, no seu tempo de pregação, esses que você ouve, esses verdadeiros, que nós reconhecemos verdadeiros, que são genuínos. Você consegue perceber talvez uma mensagem de 1 hora, que aquele mestre deixou de ser mestre e agora ele virou um profeta? Talvez ele profetizou 40 minutos e ensinou 10 minutos. E talvez nós saímos assim, não fez sentido nenhum, né, porque ele estava falando como profeta. E a nossa vida espiritual, nossa condição de frieza, nossa mente tomada pelas coisas do mundo, nosso envolvimento com coisas dessa terra, faz com que os nossos olhos sejam embaçados e os nossos ouvidos tapados e não conseguimos ouvir a voz do profeta. E como nós caminhamos por uma árvore de conhecimento, almejamos conhecimento, então conseguimos compreender só 10 minutos, porque aquilo foi um conhecimento lógico, com sentido, racional. Talvez ele citou ali 2, 3 tópicos, explicou alguma coisa, aí sim. E perdeu a voz profética. Isso faz o povo de Deus andar por caminhos estranhos. Então a diferença desses 2 irmãos, e um comentário sobre ele, sobre esse último, a W. Tozer, que eu já citei um tempo aqui, quando eu falei desse irmão, falando de um livro que ele escreveu, A Procura de Deus. Eu citei a respeito desse mesmo irmão. Mas esse irmão tinha um pensamento, e ele coloca numa frase esse pensamento, e alguém comenta sobre o testemunho desse irmão. Esse irmão, ele dizia assim: penso, e ele vai falar aqui, usar uma palavra, ele vai falar de filosofia, penso que a minha filosofia seja esta: tudo está errado, até que Deus endireite. Quando você lê alguma coisa desse irmão, você percebe que esse irmão, o que ele está querendo dizer aqui, que para o povo de Deus e para toda a face da terra, só existe uma única filosofia. O que é filosofia? Filosofia é um estilo de vida, para ser bem simples. Para esse irmão, só existia uma única filosofia. Só existia um estilo de vida, aquele que está em Deus. Não existe outra. Antes de eu citar o comentário, volte lá no texto que nós lemos, de Colossenses. Vamos folhear um pouco a Bíblia e desperta um pouco do sono. Fico só falando aqui. Entra em paz, perdemos a voz do Senhor. Olha o versículo 8 do capítulo 2 de Colossenses. E veja a marca desse irmão. Esse irmão, um profeta. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro mestre, mas um profeta. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Não é?
com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens. Em outras palavras, filosofia humana. Eu acho que para a sua vida o melhor estilo de vida é esse. Faça assim que vai dar certo. Se você está nessa condição, então busque aquele filósofo. Ou mude sua vida para esse estilo. Ou mude para outro estilo de vida. Ou faça isso. Ou faça aquilo. Ou se comporte dessa maneira. Aí tudo vai melhorar. Para esse irmão, um genuíno profeta, tudo está errado até que Deus endireite, significa uma coisa: uma única filosofia de vida. Aqui está em Deus. Quem leu o livro, se não leu, e reúne um bom tempo, já deveria ter lido o Supremo Propósito. Porque esse irmão vai falar disso, de Werner Fronk. Ele vai falar dessa filosofia, a única. Todas as outras são filosofias humanas, tradições humanas, regras humanas, conceitos humanos, muito parecido. Por isso que enreda, por isso que engana, por isso que seduz. Parece bom para minha alma. Esse caminho que determinado profeta está falando parece bom. Eu vou seguir essa filosofia. Cristãos, vamos seguir para ver o que dá. Muitos já morreram espiritualmente, porque sua alma padeceu. Porque só há uma filosofia, a que está em Deus. Esse é a W. Tozer. E ele segue assim, então, na maior parte das suas literaturas e livros que ele escreve. E veja o que Paulo estava falando para esses irmãos, aqui em Colossenses, a respeito dessa filosofia. Com sua filosofia e vã sutileza, conforme tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Você sabe por que Paulo está falando isso para os irmãos de Colossenses? Paulo não quer chamar a atenção apenas para a filosofia e o risco dela. Paulo está querendo mostrar para esses irmãos, nesta carta, a grandeza e as glórias do cabeça, que se chama Cristo, o nosso Jesus, Salvador e Senhor. Aquele que aqui nesse livro ele não é uma imagem do Deus vivo. Ele é a imagem. E o que Paulo quer enfatizar não é propriamente a filosofia. Ele quer dizer assim: Cristo é este homem, o único homem que está exaltado acima de qualquer outra, ou de toda filosofia, ou de qualquer outro estilo de vida que você venha buscar. Paulo quer mostrar a glória do cabeça. Para que esses irmãos aqui, que eram fiéis, não se perdessem na vida cristã. Com um intuito, às vezes até bom, de aprimorar a nossa vida cristã, de se tornarmos cristãos melhores, se enredam em algum tipo de filosofia. E Paulo quer exaltar, na verdade, o Cristo. Se você observar aí o verso 9, está assim: porque nele habita corporalmente, veja, nele quem? Nesse cabeça exaltado. Nele habita toda a plenitude da divindade. Deixa eu perguntar uma coisa. Se isso é verdade aos nossos corações, irmãos, precisamos buscar profetas curadores, profeta da felicidade, profeta da psicologia. Aonde está o poder confiado à sua igreja, o poder do Espírito Santo, para curar a nossa alma doente, e abatida, e enferma, e angustiada? Colocamos o poder e a obra divina, e o Deus triuno, e o poder do Espírito Santo abaixo, e exaltamos a psicologia,
e exaltamos a cura, e exaltamos aquele profeta da prosperidade, diminuímos o poder de Deus e sua plenitude, que nele tudo está. E buscamos esses muitos profetas que estão por aí do mundo afora. Muitos deles, na linguagem de João, saíram do nosso meio. Como citamos na reunião passada, volta-se 40 anos atrás. Servos genuínos e verdadeiros e fiéis, hoje são hereges. Saíram do nosso meio, mas para ficar claro para a próxima geração que eles não eram dos nossos. Porque se tivessem perseverado, não seriam falsos profetas. Irmãos, os dias que nós vivemos não são bons. A igreja, de fato, está doente. Ela não está bem. O Senhor sustenta o seu testemunho. O Senhor tem o seu movimento. Mas há um gemido de Deus. Há um gemido do Espírito Santo. A igreja está enferma nos nossos dias. O Senhor quer despertar os nossos corações, porque somos membros do seu corpo. Nos agarrarmos a verdades tão sublime como essa, que talvez nós achamos que não é tanto assim. Vamos ler de novo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente, por causa da sua humanidade, porque ele se fez carne, como João falou. Aquele que nega qualquer coisa relacionada a isso, é anticristo. E quando nós falamos da sua humanidade, nós estamos falando da sua obra e da cruz. Nós não estamos falando simplesmente das suas qualidades como filho do homem. Quando João enfatiza a respeito do Deus que veio em carne. João quer dizer assim: ele veio em carne para morrer e ressuscitar. Aquele que nega isso é anticristo. Ele veio em carne para morrer e ressuscitar. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, se nós parássemos nesse versículo, já seria suficiente para a gente deixar todas as coisas que nós perdemos tempo buscando e se alimentando. Olha o verso 10. Também nele estais aperfeiçoado. Se é que nós cremos nisso. Também nele estais aperfeiçoado. Agora veja, ele é. Você viu esse é? Ele é o. Ele não é um cabeça da igreja. E hoje, de fato, existem muitas cabeças, porque não entende a realidade espiritual do corpo de Cristo. Há muitas cabeças das igrejas. Ele é o cabeça. Ele não é mais um. Ele é o único. Ele é. Volte um pouquinho aí no capítulo 1, verso 15. Ele, novamente, é. Está vendo aí? Ele não é uma. Ele é a imagem do Deus invisível. É por isso que nele está toda a plenitude da divindade. Irmãos, em Cristo, o Verbo encarnado, nele está toda a revelação do Deus triuno concentrada nele. Em outras palavras, nele está tudo e todas as coisas. Nele está todo o suprimento, provisão para a nossa vida espiritual. Não há nada que nós precisamos que está fora dele. Ele é o cabeça. Ele é a imagem desse Deus invisível. Ele é. Não é um cabeça. Não é uma imagem. Ele é a. Será que é assim que nós vemos esse nosso Cristo?
Será que esse de fato é a nossa motivação e foco? Há um outro versículo ainda, nós já vamos concluir daqui a pouco. Abra no livro de Hebreus. Deixa eu destacar essas expressões sobre ele. Aí os irmãos compreendem por que Paulo, em Colossenses, está falando então dessa vã filosofia. Irmãos, isso não é... Essas outras coisas não são vãs, comparando com isso. Que nos seduz. Por que nos seduz? Com falsas promessas. Aquilo que nós achamos que é bom para a nossa alma. É por isso que nos seduz. Os falsos profetas, eles são diferentes dos genuínos profetas. Acabei de explicar rapidamente para os irmãos a diferença de um profeta. O verdadeiro profeta fala fora de si nesse sentido. Ele fala somente a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou em sua boca. Ele mesmo explica. Ele fala aquilo que Deus colocou em sua boca. Esse é um profeta. Ele não fala dele, ele não tem nada para falar dele. É por isso que profetas verdadeiros, genuínos, são solitários. Como Jeremias, por exemplo. Ninguém gosta desses profetas. Sabe por que ninguém gosta? Porque ele fala simplesmente aquilo que Deus ordenou falar. Ele não quer saber se o irmão sentado ali não vai gostar. Se eu falar isso, aquele irmão não vai gostar. Ele vai embora, eu não sei, talvez na reunião ele nunca mais aparece. O falso profeta está fora dessa realidade. Ele fala o que é a verdade e a vontade de Deus. Essa é a marca de profeta. Então eles são solitários. Ninguém gosta deles. Não é? Ele fica só. De fato não tem muita plateia. Esse é o profeta. Jeremias era assim. Então veja esse versículo 3. No verso 12 aí, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1, 2 e 3. Pelo qual também fez o universo. Agora olha o verso 3 aí. Hebreus 1, 2 e 3. Ele, novamente, o Senhor Jesus, Ele, olha aí de novo esse é. Ele é. Ele não é um, porque isso faz toda a diferença, irmãos. Ele é o resplendor da glória. E você pode pôr esse é na próxima palavra aí. Porque se ele é o resplendor da glória, ele também é a expressão exata do ser de Deus. Toda a plenitude da divindade se concentra nele. Ele é o resplendor da glória e é a única, perfeita expressão do Deus Todo-Poderoso, do Deus Triuno, do ser de Deus. Ele é a maior revelação do universo. É por isso que nele está todas as coisas. Que nossas vidas convirjam de fato nesse Senhor. Volte ali em Colossenses e estamos concluindo por hoje. Esse aparece também no versículo 17. Eu só vou mencionar porque na próxima reunião nós voltaremos aqui para Colossenses. Porque aqui existem 4 coisas que nós vamos mencionar rapidamente na próxima reunião, porque o nosso tempo já se foi, que relatam muito bem e mostram muito bem o que é e o que tem nesse cenário da Babilônia religiosa, nesse misto de gente, de todo tipo de gente. Paulo tem essa preocupação aqui, para que esses irmãos não se distraíssem e mantivessem seus olhos naquele que é a imagem do Deus invisível. Então essa é a preocupação de Paulo. Então ele vai mencionar algumas coisas. Olha esse novamente no versículo 17.
E aqui Paulo está tratando um outro assunto, o assunto do legalismo. No primeiro momento ali, Paulo está tratando acerca da filosofia. Aqui ele já está tratando de outro assunto, o legalismo. E aí você tem o verso 17. E depois nós comentaremos na próxima reunião alguma coisa a mais. Porque tudo isso tem sido sombra. Porque ele está falando da exaltação de Cristo, do cabeça. Tudo isso tem sido sombra, porque ele está falando de um legalismo. Das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo novamente, E aqui não é o corpo de Cristo. Aqui é uma expressão usada por Paulo. Ele não está dizendo que o corpo de Cristo é Cristo. Como Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 12. Aqui não. Ele está usando essa expressão mostrando a realidade de Cristo. Então, sombra de todas as coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Talvez tenha alguma tradução que está assim: o próprio Cristo é a realidade de tudo. Já que ele está falando de legalismo. É uma outra tradução alternativa. É por isso que que nele está toda a plenitude. Ele é a imagem, porque ele é a realidade de tudo. Tudo mais é uma sombra. Ele é. Por isso que está essa expressão. Porém, o corpo é de Cristo, relacionado à sua plenitude e aquilo que ele é como pessoa. E eu vou ler o comentário e terminamos aqui nessa noite. A respeito desse irmão, que é um grande profeta, e talvez, em muitas vezes também, aí um tanto solitário. Então, esse era o pensamento dele. Penso que a minha filosofia seja essa: tudo está errado até que Deus endireite. Então tem esse sentido para esse irmão. Tudo está em Deus. É o único estilo de vida. Aí um outro irmão, falando da W. Tozer, diz assim: esta afirmação do Dr. A.W. Tozer resume perfeitamente a sua crença e o que ele tentou realizar durante seus anos de ministério. Sua pregação, seus livros, concentraram-se inteiramente em Deus. Ele não tinha tempo para mercenários religiosos, que inventavam novas formas para promover suas mercadorias e subir nas estatísticas, porque ele é um profeta. Eu vou repetir. Ele não tinha tempo para mercenários religiosos, que inventavam novas formas de promover mercadorias e subir nas estatísticas. Tozer marchou ao ritmo de uma batida diferente. E, por esta razão, normalmente não acompanhava os passos de muitas das pessoas que participavam dos desfiles religiosos. Uma caravana de desfile. No entanto, foi essa excentricidade ou a descentralidade do Senhor, de Cristo, foi isso, essa excentricidade cristã, que nos fez, para alguns ou para muitos, amá-lo e apreciá-lo. Ele não tinha receio, e isso é marca de profeta, ele não tinha receio de apontar o que era errado. Falamos isso com os jovens ontem também. Não tema apontar o erro, se aquilo está de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Por que medo? Não temos nada a perder. Comentamos isso ontem. Ele não tinha receio de apontar o que era errado, nem hesitou em dizer como Deus poderia endireitar todas as coisas. Nem hesitou em dizer como Deus poderia endireitar todas as coisas. Ponto. Se é que um sermão pode ser comparado, um sermão desse irmão, pode ser comparado à luz, então ele faz essa comparação, então a W. Tozer emitia raios laser do púlpito, um feixe de luz que penetrava o nosso coração, exauria a nossa consciência, expunha os nossos pecados
e nos fazia clamar: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta tem duas implicações. A resposta era sempre a mesma: entregar-se a Cristo. Procurar conhecê-lo de forma pessoal. Crescer para tornar-se como Ele. Só uma parte que eu extraí. Esse era W. Tozer. Sem medo de apontar o erro. Não acompanhava essa multidão e essa caravana. E quando ele falava no seu púlpito, esse irmão então compara como um facho de luz do próprio Senhor. Porque a boca daquele irmão não é dele. E aquilo penetrava nos corações daqueles que estavam ouvindo, para muitos talvez incrédulos, não crentes. E ele mostrava uma só coisa: entregue-se a Cristo. E talvez havia ali muitos cristãos também já convertidos. Para eles a mesma palavra: entregue-se a Cristo. E a última expressão que ele usa então é para nós: não tenhamos medo de buscá-lo e de tornarmos semelhante a Ele. O que nos impede de tornarmos semelhantes a Ele? Essa foi a nossa comunhão ontem com os mais jovens. Que o Senhor os encoraje, mais uma vez. Porque os mais velhos falam assim: não, eu não posso se tornar a imagem. Esse irmão é tão claro. Em outros palavras, está falando assim: pode sim. Se transforme a imagem dele, pelo aquilo que ele já fez. E nós falamos: não, eu não posso me transformar com nada. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Para aqueles que foram salvos. Nós só não seremos transformados à imagem dele, escute, irmãos, se nós não quisermos. Porque se nós quisermos, seremos. Porque ele já nos salvou. Ele já deu da sua vida. Ele padeceu naquela cruz. Ele está no seu trono. Ele deu do seu Espírito. E ele deu sua palavra. Não seremos se nós não quisermos. Porque o milagre maior ele já fez. E a liberdade que nós tivemos com os jovens, que eram poucos, é porque eles não têm nenhum resquício da religião. E nós temos. E falamos que isso não é possível. O que Deus falou no contexto do jovem rico, junto com os discípulos? Como você entende o que o Senhor falou? Para Deus não há nada impossível. Mas você está vendo? Então, eu não posso fazer nada, porque isso é impossível. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando, ele já fez tudo que era impossível, para que isso se tornasse possível, para mim e para você, e para a igreja de Deus. Era impossível. É impossível ao homem caído. É impossível, mas não para nós. Não seremos se nós não quisermos. Mas se nós quisermos, seremos transformados. Porque Deus já fez aquilo que seria impossível e se tornou possível querer ser transformado à sua imagem. É essa mensagem que esse irmão quer passar para os cristãos e crentes que estão ali. E ele passa isso em seus livros com muita natureza, sem medo, das críticas e das setas. Ajude-nos o Senhor nesses dias maus, para que de fato o Senhor cumpra o seu propósito em nós, se nós quisermos. Se não quisermos, Ele não gastará o seu tempo, e é melhor nem nós gastarmos nosso tempo. Mas nós já sabemos que esse é o propósito de Deus para a minha e sua vida, e Ele vai fazer isso junto com todos os santos. Isso é um ensino claro para todos nós. Ajude-nos, Senhor, vamos orar. Querido Pai Celestial, a Ti todo louvor, glória e honra. Ó Senhor, Tu és todo-poderoso, cheio de glória. Tu és o Espírito de poder e de força. Ó Senhor, nos encoraja a vivermos tudo aquilo que o Senhor nos ensina, a depositarmos toda a nossa fé e confiança em Tua palavra.
Ó Senhor, nos limpa de toda a tradição religiosa, de todo o estilo de vida enganoso. Ó Senhor, que os nossos corações se voltem ao único tipo e estilo de vida que está em Ti mesmo. Ó Senhor, Tu és a plenitude de todas as coisas. Tu és o Deus eterno. Tu és aquele que é a imagem do Deus invisível. Tu és o resplendor da glória, a expressão exata do Deus triuno todo-poderoso. Ó bendito Senhor, queremos seguir a Ti. Ganha, ó Senhor, os nossos corações. Nos alimente, ó Senhor, com a Tua vida, com a Tua palavra, como o Senhor tem feito. Que assim possamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Nós te pedimos essas coisas no amor e na dependência do Teu próprio nome. Amém.